Olá, tudo bem com você? Você que torce para o Flamengo, você que é torcedora e é torcedor do Rubro Negro da Gávea. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Gostaram aí do sorteio da Libertadores de América? Vocês gostaram dos adversários que o Flamengo vai ter nessa fase de grupos aí da Libertadores, né? Um grupo realmente tranquilo, grupo E, né, do Flamengo. De fato, em teoria, não coloca tantos problemas assim. E por que esse vídeo aqui, na minha opinião, é importante? Eu vou tentar explicar para você porque que este vídeo é importante. Porque provavelmente quase todo mundo vai estar falando das dificuldades que o Flamengo vai ter neste grupo dificílimo, grupo E, que tem altitude, que tem um gigante do futebol da Colômbia, né, que tem um time extremamente importante do Chile e tal. Conversa mole, gente. É isso mesmo. Por isso que esse vídeo aqui é importante e também pelo detalhamento que eu vou fazer dos problemas que o Mengão pode ter nesta fase de grupos aí, né? Evidentemente que quando a gente fala em Flamengo, a gente está falando de uma equipe que entra em quaisquer competições para ser líder e para buscar, evidentemente, o título. Claramente que o Flamengo é um dos favoritos para conquistar a Libertadores de América de 2024, né? E vamos combinar, para que isso aconteça, a sorte deu uma bela ajuda aí com este grupo para o Flamengo, porque o grupo E é um baita presente para o Flamengo, tá? Quem falar o contrário não sabe o que está falando. Ah, mas foi tal. Não interessa. Quem falar ao contrário disso não sabe o que está falando neste momento. O grupo E é sim um grupo facílimo para o Flamengo. E o Rubro Negro tem não somente que terminar como líder do grupo, claramente é obrigação, como também tem obrigação de somar uma belíssima pontuação para ficar entre os primeiros lugares, de repente até o primeiro na classificação geral, e aí poder contar com vantagens nas fases mais decisivas da Libertadores de América. Então não tem muito que reclamar da sorte não. O Flamengo teve muita sorte aí. Curioso, né? Na Copa Sul-Americana o Corinthians foi o grande sortudo dentre todos os brasileiros, né? O maior, digamos assim, né? O Atlético Mineiro também teve na Libertadores um pouco de sorte, né? Mas vamos combinar que aqui na Libertadores o Flamengo teve também muita sorte, né? Muita sorte mesmo com esse grupo aí. Vamos tentar detalhar, portanto, aqui quais são essas dificuldades. Antes disso, eu chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, meus amigos, minhas amigas. É isso mesmo. Para você que curte uma aposta esportiva. Ah, eu não gosto de apostar, então a dica não é para você. Ah, eu curto mesmo aposta esportiva, então a dica é para você. Tá? A dica para você, por quê? Porque a PagBet é uma casa de aposta importante, chegou há pouco tempo no mercado das apostas aqui no Brasil, para democratizar o acesso à fezinha, né? Por quê? Porque você pode depositar R$ 1 e com este valor lá na PagBet você já começa a jogar. Além disso, você tem odds que são sempre muito altas, você tem cotas bem interessantes, portanto, você tem um cadastro que é simples, rápido, sem burocracia, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia, mesmo de madrugada, com um ser humano e não uma máquina te atendendo. Você tem também assim, algo muito interessante que é o seguinte: você acertou uma aposta, você pode pedir o dinheiro que cai imediatamente na sua conta, independente do valor. Não tem esse problema na PagBet de você ganhar muito dinheiro, de repente você pede para sua conta e fica um tiro rolando durante muito tempo. Não existe isso. Cai na sua conta imediatamente. E é em fração de segundos. Por quê? Porque o depósito e também o saque na PagBet são feitos via Pix, que é também para facilitar a sua vida. Ou seja, você que curte uma aposta esportiva, não tem por que você não tentar fazer suas apostas via essa casa de aposta que é a PagBet. E eu diria para você o seguinte, ó. Eles não falaram que você pode depositar um valor pequeno? Então, não coloca um valor alto não, coloca um valor pequeno. Cadastre-se lá, usando o link que está na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E que eu também faça o seguinte, coloca um valor pequeno, coloca R$ 1, R$ 2, para você sentir a atmosfera. Ah, não gostei do layout, pega o seu dinheiro de volta. A curtir, então continua apostando ali pela PagBet. Eu tenho para mim que você vai curtir demais, porque tudo é simples, rápido, fácil, tudo para facilitar a sua vida de apostador, tá bom, gente? Então, use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na PagBet. E vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes aí, porque dá para ser feliz apostando? Dá, se você tiver realmente bastante a coerência, né? Bastante perspicácia, objetividade ao apostar e fazer suas apostas por uma casa séria como a PagBet, eu tenho para mim que você vai se dar muito bem, beleza? Então vamos lá então, ó, falar sobre o grupo do Flamengo, né? Começando aqui com a equipe do Palestino do Chile. O Palestino do Chile é uma equipe de pequena para média do contexto do futebol chileno. É uma equipe que, dos últimos 10 anos, sempre foi uma equipe extremamente interessante, né? Com uma postura interessante, com sempre ali no meio da tabela para cima, sempre conseguindo vagas às Copas Sul-Americanas ou Libertadores de América, um time que tem muita personalidade, o time da comunidade palestina
do Chile, né? E assim, é um time interessante no sentido de que tem muita personalidade, joga realmente para tentar ganhar. Agora, o time do Vitamina Sanches, que é o técnico do Palestino, tá com algumas dificuldades na temporada, né? A gente percebe claramente uma dificuldade gigantesca para fazer gols, muito, muito significativa. E quando essa dificuldade para fazer gols ela se acentua, o time acaba ficando ainda mais defensivo, né? Então, cada vez mais o Palestino se projeta para ser uma equipe de contragolpe, né? O Vitamina Sanches não é necessariamente um técnico que gosta somente desse jogo de transição, mas quando ele não consegue fazer sua equipe jogar trabalhando no terço final, a sua equipe começa a trabalhar, né, com essa transição, jogando no campo defensivo em especial, isto dentro e fora de casa, né? Acho que aí importa muito chamar atenção para o Sousa, que é aquele jogador que é o camisa 9, que joga ali no sempre voltando ao meio de campo para pegar essa bola, para gerar possibilidades. O Dávila é um jogador que atua pelo setor esquerdo, né? Mas é um jogador que tem uma circulação muito interessante, muito criativo, que é o camisa 10 da equipe do Palestino. Interessante, né? Olho também no Benítez, que é um jogador que tem uma facilidade muito grande de entrar na área, né? O Carrasco, quando tá jogando também, é um jogador que eu gosto bastante, acho que é um jogador que pode crescer ainda muito nessa temporada, né? E evidentemente que o Vejá é um lateral que também se projeta muito o ataque, vale a pena também prestar atenção nesse jogador aí. Agora, a questão, na verdade, é a percepção sobre o jogo, né? O Sanches tem uma percepção de que a sua equipe, ela precisa, quando joga em casa, na medida do possível, ter uma maior posse de bola em relação aos seus adversários. Claramente que estamos falando de adversários chilenos e não um adversário como o Flamengo. Acredito que pode até tentar fazer esse tipo de jogo, mas diante da dificuldade vai abandonar a proposta e vai jogar na defesa contra o Flamengo, mesmo lá no Chile. De tal sorte que o Flamengo tem que olhar para esse adversário como um adversário para ser vencido tanto no Rio de Janeiro como também no Chile. A equipe está mal na temporada, como eu disse, com muita dificuldade para fazer gols, né? E nesse sentido se projeta muito para ser uma equipe cada vez mais defensivas e de transição para o campo de ataque. Agora, o Palestino pode dar mais trabalho para o Flamengo, isso mesmo, pode dar muito mais trabalho para o Flamengo, o Palestino, do que a equipe do Milionários de Bogotá. Então o mundo tá falando, o grupo do Flamengo não é tão fácil, tem altitude, tem um time grande da Colômbia, grande porqueira, gente. O futebol colombiano é um futebol ainda mais desorganizado do que o futebol brasileiro. Os dirigentes são muito mais, assim, demagógicos do que acontece aqui no futebol brasileiro, né? Então você tem ali jogadores que pintam nas canteiras o tempo inteiro, mas mesmo o aproveitamento desses jogadores não é da melhor forma possível. Além do que, o próprio trabalho na canteira dos times colombianos, em geral, não funciona muito bem, não. Então você tem ali jogador que surge da base, mas que geralmente tem sempre um probleminha que não foi resolvido, né? Então a Colômbia é uma decepção. Sinceramente, a Colômbia, do ponto de vista do futebol, é muito decepcionante o que tem feito a Colômbia aí nos últimos anos, a última década pelo menos, no mínimo uma década, o futebol da Colômbia só cai, né? Isso graças aos seus dirigentes e a mentalidade do passado que eles têm. Então, para você ter ideia, o Milionários é um time que representa muito bem tudo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque o seu técnico, o Gameiro, já está há um bom tempo no comando ali da equipe, é um dinossauro, gente. É um técnico, é um Filipão da vida, né? Eu ia falar um Tite da vida, né? O Tite ainda tem aí, tá tentando se reinventar e tal. Né? Já disse que o Campeonato Carioca é o mais difícil estadual do Brasil, né? Isso a gente percebe que continua com problemas mentais o Tite, mas evidentemente que hoje ele pode sim estar ajustando o Flamengo. É um técnico que, da antiga, é um técnico que consegue entregar ainda qualidade. Eu coloco o Tite acima de todos os técnicos aí da sua geração, né? Melhor que o Mano Menezes, melhor que o Filipão, claramente, melhor que o Luxemburgo. Enfim, o Tite, ele tem alguns problemas, tem alguns limites. Acho que muito tempo de seleção também acentuaram alguns dos problemas do Tite. Agora, evidentemente que é um técnico acima da média dos grandes nomes dos treinadores aqui do futebol brasileiro, né? E ele tem essa mania de querer ajustar, de querer organizar, de fazer com que a sua equipe seja organizada. E isso é o que ele busca hoje nesse Flamengo. Se ele conseguir conjugar uma organização do Flamengo, uma organização bem tática do Flamengo, um equilíbrio entre as linhas muito legal, e ao mesmo tempo, né, tirando o melhor de alguns dos seus jogadores, a gente pode ter o Flamengo como uma potência no futebol sul-americano nessa temporada. A gente percebe, olhando o jogo do Flamengo hoje, que isso está um pouco distante ainda de acontecer. Dá sinais, a gente vê alguns sinais de que pode acontecer, mas não temos ainda a devida confiança de que vai acontecer. Agora, como eu disse, o Tite para mim é um técnico que tem algo de ultrapassado sim, agora é um bom técnico, e dentre os
os dinossauros mais antigos aqui no Brasil, é o melhor técnico, sem dúvida nenhuma, e ainda pode entregar alguma coisa de muito positivo para o Flamengo. Então, o desafio dele é ajustar, né, o equilíbrio, algo que ele busca muito nessa equipe, com o melhor de alguns dos seus talentos. Se isso acontecer, o Flamengo, evidentemente, vai se favoritar para tudo que for disputar nessa temporada. Por que eu estou falando muito do Tite? Porque o Garmeiro é um técnico do passado também. Dá para comparar o Garmeiro com o Tite? Não. O Garmeiro está mais para Filipão, um técnico que comanda o elenco, manda o elenco por causa da sua personalidade, mas que tenta fazer com que a sua equipe pratique um tipo de jogo bastante minimalista, com poucas ações dentro de campo durante as partidas. Essas pequenas ações, elas são treinadas exaustivamente, né? Mas nem sempre funcionam. E quando não funcionam, o técnico não apresenta algo de diferente. Esse Milionários é uma equipe pobre, tem sido assim há um bom tempo, e nessa temporada do Campeonato Colombiano está um horror, né? Tá muito, muito mal. O Milos, que é um gigante dos 3 maiores times do futebol da Colômbia, né? Uma das 3 maiores torcidas também do futebol da Colômbia. Para você ter uma ideia, temos 20 equipes no futebol colombiano. O Milionários está em 15º neste momento no futebol do seu país. Foram 12 jogos, apenas 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas da equipe do Milos. Aí você vai ver, por exemplo, a questão dos gols, né? Em 12 jogos, a equipe marcou apenas 11 gols, né? 11 gols. E o curioso é que esse Milos, né, que marcou 11 gols, sofreu 12. De certa forma, você pode falar, não é muito assim não. Mas os times que estão à frente, ali com raras exceções, sofreram até menos gols do que a equipe do Milionários. Então, é um time que não consegue se projetar com qualidade para o campo de ataque, tem muita dificuldade nessa transição. É um time que também, quando está defendendo a sua área, nem sempre está conseguindo todo o sucesso desejado. Para mim, é um fracasso, é lamentável a gente falar de um gigante colombiano com essas palavras. Mas, infelizmente, isto representa muito hoje o Milionários de Bogotá, um time que não é nem sombra daquilo que já foi nos bons momentos da sua história. Dá para o Flamengo ganhar do Milos lá na Colômbia com facilidade, dá para o Flamengo ganhar do Milos também aqui no Brasil. O problema é jogar na Colômbia e começar, até por não estudar muito o adversário, começar a superestimar. O gigante colombiano, vamos tentar, o empate tá bom. Aí não dá, né? Porque aí você está falando também de um time grande, que tem muita personalidade, tem uma torcida apaixonada. Se você for jogar na casa desse adversário, né, sabe, ficar, enfim, respeitando excessivamente esse adversário, claramente que ele vai crescer, vai se agigantar e a coisa pode ficar ruim para o Flamengo. Então eu acho que dá para ganhar do Milos, tanto dentro como também dá para ganhar do Milos fora de casa, né? Agora, e o Bolívar? Bem, o Bolívar já é um outro caso, né? O Bolívar também vão falar, mas tem dificuldade com altitude, que não sei o quê, né? Porque lá nas alturas, né, tal, enfim, né? Conversa mole, né? O que você tem que olhar, quando você pega um time boliviano hoje, né? Você tem que olhar o seguinte, tem que olhar para o que acontece em campo, como é que está jogando essa equipe, sabe por quê? Porque ao longo dos tempos, toda vez que um time boliviano da altitude conseguiu gerar problema para o time brasileiro, esse time também jogou muito bem fora da altitude. Então é isso que você tem que procurar, e não ficar com esse negócio de altitude, sabe por quê? Porque a altitude realmente coloca problema para qualquer adversário. Isto é um fato. Agora, o futebol moderno precisa lidar com esse problema. E ao longo dos últimos anos, talvez de uma década, o que a gente tem visto é o seguinte: quando um time precisa ganhar do boliviano na altitude, sempre ganha, né? Este é um ponto. E outro ponto é, quando o time boliviano está muito bem, ele também consegue mandar bem fora de casa, fora da altitude. Então a questão, na verdade, é o Bolívar, não é a altitude. Por mais que ela incomode, dá para resolver, dá para gerar ali, para gerar uma gestão ali, para resolver esse problema. E se preocupar um pouco mais com o Bolívar, que é uma equipe que tem a melhor canteira do futebol da Bolívia, sem dúvida nenhuma, não dá para discutir isso aí. Um time que tem muitos bons valores individuais para o contexto, tá? Para o contexto do futebol da Bolívia, evidentemente, né? Fora disso, não é grande coisa, não é tudo isso não. É um time com qualidade, que tem ali por prática o toque da bola, tentar trabalhar a bola, ter a posse de bola na medida possível, sobretudo quando joga nos seus domínios, procura arrematar sempre que pode de fora da área. Mesmo contra o Flamengo, é provável que vá tentar obter uma maior posse de bola quando jogar em La Paz. Então acontece o quê? O Flamengo tem que ir para La Paz para pensar em ganhar também, gente. Tem que ganhar de todo mundo, porque tem condição para isso. Você tá desrespeitando os outros times sul-americanos. Eu tô desrespeitando? Vocês me conhecem, você sabe do meu trabalho com futebol sul-americano? Você sabe quantas vezes eu fui na Bolívia para estudar o futebol da Bolívia?
né? Então, evidentemente, se eu estou falando isso, podem confiar. Às vezes a gente subestima quando interessa, né, os times sul-americanos e às vezes também a gente superestima esses times. Flamengo pegou um grupo fácil, o Bolívar é um time bom sim, mas não é o mesmo time com a mesma qualidade da temporada passada e retrasada. É o time abaixo. Nos últimos 3 anos, embora não seja uma equipe ruim, é o Bolívar que está abaixo do Bolívar de 2023 e do Bolívar também de 2022 e também de 2021. De tal sorte que o Flamengo tem condição mesmo na altitude de ir até La Paz e ganhar do Bolívar. Tem que tentar somar 12 pontos. É Flamengo, meu amigo. Parar com essa coisa, sabe? É que não sei o que, altitude e tal, que vão falar pra você aí, né? As pessoas não têm o que falar, as pessoas não estudam futebol e fica sempre se apegando a essas bobagens aí, né? Então você vai se deparar com isso na mídia, nos principais programas de esporte e também, provavelmente até o Tite vai usar um pouco esse tipo de coisa aí como desculpa prévia aí para... enfim, para uma eventual apresentação do rubro-negro. Então o Flamengo tem condição de ganhar do Bolívar dentro e fora de casa, assim como também do Milionários de Bogotá, que é uma piada como time de futebol, como clube de futebol também, e também dá para ganhar do Palestino dentro e fora de casa. Então é o grupo que oferece para o Flamengo uma possibilidade, né, de crescer, né, de colocar em prática o seu crescimento, o seu projeto, né, de crescimento, ou seja, dá para se testar também nesse grupo, claramente respeitando seus adversários, mas evidentemente respeitando não somente no sentido de superestimá-lo, mas de entender quais são as suas falhas e atacá-las para conseguir vitórias tanto dentro quanto fora de casa, e acho que é possível fazer isso com toda a facilidade, tá bom, gente? É isso.